Olá, João Augusto, como vai você? Tudo bem? Aqui é seu professor Paulo Pesce. Eu produzi esse breve material com o intuito de lhe responder duas questões. A primeira, por que um aluno de História deve estudar teoria? E a segunda, qual a diferença entre teoria e metodologia? Sou formado em História, aqui pela Unicesumar, na modalidade EAD, modalidade que você também escolheu para obter sua formação. Você já está adiantado algumas disciplinas, uma vez que estamos no módulo 53, mas não custa lembrar que você fez uma ótima escolha quando se inscreveu para estudar aqui em nossa instituição, que se baseia em 4 importantes pilares: intelectual, profissional, emocional e espiritual. Portanto, oferece uma formação completa, tendo sempre em mente o que Paulo Freire disse, abre aspas, os homens se educam juntos na transformação do mundo, fecha aspas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer você pelas perguntas feitas, uma vez que outros estudantes do nosso curso poderão também se beneficiar com essa problematização. E mais, gostaria de parabenizá-lo pela curiosidade, pela busca de respostas, pois ninguém prospera no ofício de historiador se não tiver curiosidade. Precisamos compreender a importância da teoria para o estudo e produção histórica, e que todas as disciplinas que compõem nossa grade têm a necessidade de fundamentação científica. É relevante compreender a escrita da história, e que o pensar crítico e reflexivo do historiador alberga indispensavelmente o uso de teorias. Então, estamos entendendo que sem teoria e sem método fica impossível fazermos verdadeiramente história. E a história propriamente dita, o que seria? Na antiguidade, Heródoto de Halicarnasso, considerado pai da história, ao expor o objetivo principal de sua obra, intitulada História, dizia que a história era sinônimo de investigação. E observe que, anteriormente, eu falava da importância da curiosidade. E para desenvolvermos uma boa investigação, necessitaremos de boas doses de curiosidade. Heródoto continua a conceituar a história. Abre aspas. Esta é a exposição das investigações de Heródoto de Halicarnasso para que os feitos dos homens não se desvaneçam com o tempo, nem fique sem renome as grandes e maravilhosas empresas realizadas quer pelos helenos, quer pelos bárbaros, e sobretudo a razão por que entraram em guerra uns com os outros. Com o passar do tempo, surgiram outros e variados conceitos sobre história. Um dos mais notáveis foi o criado pelo historiador francês Marc Bloch, que viveu no final do século XIX até meados do século XX. Destacava que a história é, abre aspas, senão uma ciência dos homens no tempo e que incessantemente tem a necessidade de unir o estudo dos mortos ao dos vivos. E para você, meu caro João Augusto, o que seria história? Até aqui espero que você tenha compreendido o porquê que um aluno de história tem a necessidade de estudar teoria. Mas e o que significa teoria? Também essa palavra pode ser conceituada de variadas formas. Uma delas nos permite dizer que teoria é uma maneira de ver as coisas e seus instrumentos fundamentais, os conceitos, o que nos possibilita formular uma determinada leitura da realidade histórica e social, enxergar alguns aspectos e não outros, estabelecer conexões que não poderiam ser estabelecidas sem os mesmos instrumentos teóricos que nos valemos. Assim, teoria pode ser considerada como um fator de extrema importância para a constituição de qualquer campo do conhecimento, incluído, evidentemente, história. É importante salientar que cada historiador tem a sua cosmovisão, pois parte de lugares e tempos distintos, de vivências variadas. Nesse sentido, a teoria tanto remete à maneira como se concebe certo objeto de conhecimento ou uma determinada realidade examinada,
a partir dos dispositivos específicos, que são os conceitos e fundamentos teóricos de diversos tipos, como também enxerga a sua própria disciplina ou seu próprio ofício. Veja, já a metodologia remete sempre a uma determinada maneira de trabalhar algo, de eleger ou construir materiais, de extrair algo de específico desses materiais, e de se movimentar sistematicamente em torno do tema e dos materiais concretamente definidos pelo pesquisador. Portanto, a metodologia vincula-se a ações concretas, dirigidas à resolução de um problema. Portanto, remete à ação prática. Já deu para percebermos a diferença. Enquanto a teoria se refere a um método, a um modo de pensar ou de ver, a metodologia refere-se claramente a um modo de fazer. Estes dois verbos, ver e fazer, constituem os gestos fundamentais que definem, respectivamente, teoria e método. Meu querido João Augusto, espero ter podido ter te auxiliado com esse material, mas gostaria de incentivar a você a buscar a sabedoria verdadeira, que não é simplesmente acumular conhecimento, é preciso vivê-lo, é preciso transformá-lo em história. E, em última análise, transformar o conhecimento em vida. E ainda, seja sempre grato aos seus professores e professoras. Para terminar de verdade, gostaria de te deixar uma dica de leitura para você compreender ainda melhor as questões que tratamos aqui. A obra é Teoria da História, volume 1, de José da Assunção Barros. Espero que você possa ter compreendido, e se não compreendeu, estarei à disposição.